E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou Alessandro e estamos novamente aqui reunidos para discutir um tema que provavelmente vai ocupar os jornais, as capas de jornais nos próximos meses, que é na corrida da população, né? A Índia ultrapassa a China esse ano, né? Como maior população do mundo, né? Na casa de 1,4 bilhões de pessoas. A China também, né? Quase um empate técnico atualmente. Então tem chinês pra caramba, tem indiano pra caramba e tem gente de querência também. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todas e todos. Rapaz, lá em Querência não tem esse tanto de gente não, hein? Pois é, mas a estimativa da ONU era para abril de 2023. Já deve estar acontecendo essa ultrapassagem nas estimativas, né? E como dados demográficos são feitos por bases estatísticas, quem não acredita na estimativa da ONU tem que pegar e contar um por um lá, como os bolsonaristas gostam, né? Ó, se não acredita em pesquisa eleitoral, em amostra, então vai lá e conta um a um no dedo, na prancheta, para você confirmar se a ONU está correta. Então, Luiz, falando em bolsonarista, né? O censo da Índia deveria ter saído já há 2, 3 anos, e não saiu. Muitos acusam o governo indiano de ter atrasado propositalmente esses dados para mascarar um pouco dos impactos causados pela Covid, o surto do Covid na pandemia, né? Então, como o censo da Índia não sai, a gente não tem os números oficiais, mas as estimativas já apontam para que em abril desse ano, né, nesse mês que a gente está, e vocês já vão ouvir esse episódio já em maio, né? Já houve ultrapassagem da Índia sobre a China. Tem uma imagem inicial para nós, Luiz? A imagem inicial é cada um faz a sua, porque eu gostaria que vocês pensassem naquela foto de família, né, dos tios ou dos avós. Contem aí quantos tios vocês têm e quantos avós ou irmãos dos seus avós vocês têm. Porque isso é o que parte do que a gente vai tratar hoje, né? Por exemplo, a família do meu pai eram 11 irmãos. Meu Deus! A da minha mãe eram 5 irmãos, 5 irmãs e um homem. E a sua? A minha mãe tinha 2 e meu pai 2, só. Já estão dentro da faixa da década de 80, praticamente, né? Pois então, meu pai, eu acho que ele perdeu 4 irmãos na infância. Ah, então, puta merda. Então, vale esse exercício, comparar a sua geração, né, o ouvinte, com a dos seus pais, dos seus avós, para ver essa mudança demográfica, que é parte do que a gente vai abordar aqui hoje. Eu queria aproveitar para mencionar um filme, que é um filme chinês, já que nós estamos falando da China, se chama A Despedida, de 2019, que a diretora se chama Lulu Wang. Pô, é um filme muito legal, que já mostra essa China moderna, com poucos filhos, né? A família em questão, protagonista, tinha 2 filhos. Inclusive é mais do que a regra que a gente vai contar, a regra do filho único, e mostra essa transformação gigantesca e rápida, muito rápida do ponto de vista demográfico, pela qual passou a China, que é responsável agora pela ultrapassagem da Índia, né? Pois é. Então, nossa grande questão para o episódio de hoje é o que aconteceu para a Índia ter ultrapassado a China, né? Quais foram as medidas políticas adotadas pelos 2 países? A gente vai fazer uma espécie de comparação focando mais no caso indiano, né, que é o país que chama mais atenção nesse momento. Tem campanha pra gente, Luiz? Tem uma campanha de financiamento coletivo que é pelo apoia.se/maldita politicagem. Lembrando que o projeto é um projeto independente, a gente não conta, né, com financiamento. Se algum patrocinador quiser nos financiar, eles vão ter que sofrer muito, porque a resistência aqui é grande à entrada do dinheiro sujo das grandes empresas, né? Então, os nossos ouvintes maravilhosos que ajudam a gente a manter e aprimorar o projeto, doando ali um caraminguazinho de R$ 5 ou mais, conforme as possibilidades de cada um. Quem não puder ajudar, já ajuda divulgando, falando, os professores que escutam falando para os seus alunos, os alunos que escutam falando para os seus parentes e amigos e assim por diante. É pelo boca a boca que o projeto está crescendo. Aliás, agradecer ao Bruno Mercúrio, nosso ouvinte, que tem utilizado a Maldita Politicagem em suas aulas. Foi bonito de ver ali a imagem que ele mandou para a gente no Instagram. E nessas horas, né, se existia algum produtor especial da Rede Globo pensando em oferecer alguma coisa para a gente, ele já desistiu, né, Luiz Domingos? Exatamente. Então, o nosso episódio de hoje vai, no primeiro bloco, falar um pouco de algumas questões introdutórias sobre demografia, apresentar também quais foram as principais políticas de controle populacional da China e da Índia executadas durante o século XX,
No segundo bloco, a gente vai discutir mais especificamente o que ocorreu na Índia para que esse país tenha hoje uma população tão gigante assim. E no terceiro bloco, como de praxe, como de costume, a gente vai falar de um acontecimento inquerência, que não vai ser inquerência dessa vez, maldição, luta de gostos. Então, continua com a gente aí, galera, o episódio tá bacana. Bom, Luiz, eu fui procurar desde quando Índia e China possuem populações enormes, né? E, na verdade, as estimativas demonstram que lá desde antes de Cristo, Índia e China já possuíam grandes populações, né, comparadas às outras nações do mundo. É lógico que não chega nem perto do patamar atual, né? Mas já eram populações grandes. E muito disso se explica por causa, na verdade, das técnicas de agricultura já implementadas por essas nações, por esses povos, né, já há muito tempo, né? Bom, mas para a gente entender, né, Luiz, esse longo processo, existe toda uma teoria da demografia para a gente conseguir sistematizar melhor essas evoluções, esses aumentos e quedas da taxa de natalidade. Então, conta para a gente que conceito pode nos ajudar aqui. Isso. Na semana passada, a gente se aventurou pela antropologia, um risco muito elevado, né, Alessandro? Que a gente não entende do assunto. E nessa semana, Desculpe, mais um risco. antropólogo, se a gente falou uma porcaria, né? Pois é, os antropólogos nos escrevam aí, porque já algumas pessoas já criticaram o uso da ideia de cultura, então podem nos escrever que a gente está absorvendo as críticas aqui, o baque das críticas que a gente sofreu durante a semana, que são bem-vindas, né? E agora outro risco, nós vamos falar de demografia, então os demógrafos podem nos escrever, nos corrigindo, ou pode colocar ali nos comentários do episódio no Instagram. Bom, o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, ele disse que a transição demográfica é o fenômeno de massa mais importante da humanidade. Porque, como está dito ali no episódio 61, que a gente discutiu a origem da humanidade, a regra da espécie Homo sapiens é uma mortalidade muito alta. E aí, para reagir a essa mortalidade, uma resposta da sobrevivência é uma taxa de natalidade também muito alta. E essa teoria da transição demográfica explica a mudança comportamental das sociedades em direção a diminuir a mortalidade e diminuir a natalidade. Então, a partir do momento em que começa a se reduzir as taxas de mortalidade, nem sempre, mas em parte da urbanização, da industrialização e das melhorias da medicina preventiva, começa a ter aumento da população. Então, reduz a mortalidade, a natalidade está alta, você tem uma explosão demográfica. E aos poucos, com políticas de controle de natalidade, você vai reduzindo a natalidade quando a coisa se estabiliza. Então, essa é a teoria da transição demográfica. Reduz a mortalidade, depois reduz a natalidade e as coisas se estabilizam e a população tende a ter uma média de idade mais elevada. Essa é a ideia. Isso é uma tendência geral de todo o povo. Com timings diferentes e com, enfim, políticas diferentes. Havia uma época em que a teoria da transição estava associada à teoria da modernização, que era necessariamente a industrialização que levava à transição demográfica. Mas o Brasil, por exemplo, prova que não. O Brasil é um país que não se industrializou, mas está passando pela transição demográfica. Então, em geral, toda a população tende a passar por ela, sim, com suas particularidades. Né, com suas particularidades. Perfeito. Então, veja só, nós temos então o caso da China e da Índia, que tinha já uma população enorme e que abriram no século XX já com populações muito acima da média mundial, né? Já eram as duas populações mais numerosas do mundo, mas nós tivemos ao longo do século XX a tentativa dos dois países de fazer uma política de controle populacional. Aqui nós podemos utilizar isso como um conceito, né? A gente entende por política de controle populacional qualquer política que busca alterar a taxa de natalidade de uma forma artificial, ou seja, não vem da população em si, né? É o governo que tenta criar condições para diminuir a taxa de natalidade. Nascimento de criança, Luiz. Nenê pra caramba, né? Nenê, isso. Como que aconteceu na China essa política? A chamada política do filho único, né, foi implementada em 1970, no final da década, né? E como acontece, né, normalmente na China, as coisas não tinham muita conversa, não, né? Se a pessoa tivesse mais de um filho, ela ia ser punida, ter várias multas, etc., né? O que resultou numa série de um exército, na verdade, de filhos únicos, né? São 90 milhões de filhos únicos na China atualmente. Eles são até apelidados de pequenos imperadores, né? Os caras lá sozinhos na família. Uhum.
E aí, além do mais, existe uma série de relatos de crianças que são abandonadas pela família, né, para a família não ser punida, né, que não são registradas, enfim. Tem até um documentário da BBC que se chama Os Quartos da Morte, que conta uma parte do lado sombrio da política de natalidade na China, em que muitas crianças eram tomadas dos pais, da família, e colocadas em orfanatos que ficavam lá meio a Deus dará. Enfim. Então, e aí, né, essa política chinesa, ela foi bem sucedida no ponto de vista de controlar a natalidade, né, controlar a população, mas a partir dos anos 2000 já a China já começa a notar uma preocupação, né, um envelhecimento da sua população no geral, já começava a ser evidente. E aí, em 2013, o governo chinês acaba abolindo essa lei e expandindo, né, o direito para até 2 filhos. Em 2013. 2013, isso. Em 2021, o governo chinês oficializou a permissão de 3 filhos. Então, eu acho que essa regra, essa lei tende a terminar no futuro, né, em breve, já que a China já está notando já um envelhecimento bem rápido da sua população. Mas quando eu conversava com você sobre isso, você falava que tem um problema, né? Porque já houve uma mudança cultural, não foi? Então, isso é uma teoria de Alessandro Tokumoto, grande cientista Hum, político da UFPR, hum, porque eu certo. acho que quando as pessoas ficam anos, né? Não sei se faz sentido isso, mas as pessoas Décadas, ficam né? décadas, né? Tendo um filho, isso passa a ser incorporado na cultura do país, né? Ter um filho apenas, né? Eu Uhum, acho que não é fácil assim de reverter, assim, agora galera, vocês podem ter 7 filhos, né? De sim. repente os casais vão ter 7 filhos. Imagino que até as moradias devem ser desenhadas para famílias pequenas, né? Bom, então na China o negócio era compulsório, né? Não tinha papo, não. Na Índia, a Política Nacional de Planejamento Familiar é de 1952, então é a primeira vez que um país adotou uma política de controle populacional na história da humanidade, né? Primeira vez Uhum. de sempre. Então, a Índia buscava ali reduzir a natalidade já nos anos 50. No entanto, esse projeto foi muito mal sucedido, ou seja, não conseguiram ter nenhum real efeito sobre o número populacional no primeiro momento. Eu vou deixar para o segundo bloco o desenvolvimento dessa história indiana até os dias atuais, né? Tá. Então, a Índia, nos seus estágios ali que você colocou na teoria, ela tinha taxa de natalidade muito alta, taxa de mortalidade muito alta, todo mundo no mundo rural quase, né? E isso formou essa sociedade indiana que nós temos no nosso imaginário, né? Nosso imaginário é aquele trânsito em Nova Delhi, o pessoal andando, Buzina, gente a pé, gente de motocicleta, gente de carro, gente isso de mesmo. carroça, tudo entreverado, né? Buzina, curry para tudo qualquer lado, né? Curry, Bife, exatamente. vaca, né? Então, embora a Índia nunca tenha adotado uma lei como a política do filho único chinês, né, existiram leis parecidas nos estados da Índia, né, mas os estudiosos mostram que essas leis não foram eficazes também, como foram na China, né? Então, Uhum. existe aqui uma grande questão, né? Por que na Índia não dá certo as coisas, não deram certo esse tipo de política, e na China foi tão eficaz, tão eficiente, de forma rápida, né? Então, só para ilustrar, Luiz, o nosso Tem Tabela de hoje, em 1951, a Índia tinha 361 milhões de habitantes, né? Certo. Algo próximo ao que os Estados Unidos têm hoje, né? Uhum. E em 2023, esse número salta para 1,4 bilhões, o número que Índia e China têm hoje de populacional, né? O que dá muita gente por É aí, muito gente, hein? dinheiro por aí. Ave Maria. É mais ou menos uma taxa de 3% de crescimento ao ano. No Brasil, se tivesse tido essa taxa, hoje nós estaríamos em mais ou menos 450 milhões de habitantes, só para efeito de comparação. Meu Deus do céu, imagina só. Luiz, então para a gente começar a ilustrar esse mundo que está ficando cada vez mais chinês, cada vez mais indiano, fala para a gente o que significa essas populações gigantescas da China e da Índia. Bom, só para a gente ter uma ideia, juntos, a Índia e a China somam mais de 1/3 da população do planeta. Dá quase 3 bilhões de pessoas. Eu acho interessante, né, que de alguma forma a gente coloca na nossa cabeça que a maior parte da população é branca, né? Não sei, a gente imagina isso, né? Como se, Uhum. eu acho que é essa coisa de ser uma maioria do ponto de vista cultural, né? Do ponto de vista do poder, talvez, né? Da geopolítica. Mas a maioria, na verdade, é de indiano e chinês, né? Eles que É, são, né, metade do exatamente. mundo quase. E se a pessoa fica
impressionado, né? Um querenciano, quando vai para São Paulo e vai lá na estação de metrô da Sé, 5h30 da tarde, e fica assustado. Imagina você pegar um metrô lá em Nova Delhi, né? Em Xangai, um tanto de gente que não está explodindo ali, né? Mas, Quantos enfim, querencianos será que tem na Índia? eu tinha que fazer essa conta, né? Quantas querências tem na Índia? Deve dar uma pá de querência, hein? Bom, a média de idade na Índia é de 28 anos, uma população bastante jovem, né? E a média de idade na China já é de 39 anos de idade. Ou seja, né, envelheceu muito, né, em relação à Envelheceu Índia. muito, né? E, além do mais, 18% da população do planeta está na Índia, embora ela tenha apenas 2,4% do território mundial. A Índia tem ainda 2.000 etnias. E outra coisa importante, a China, ela tem um território muito grande, mas a população fica concentrada numa região mais ou menos ali do sudeste da China, né? É, Enquanto que na Índia a população está bem mais difundida e esparramada por todo o território do país. pois é. E essa informação a gente está insistindo porque o século XXI passa muito por esses dois países, né? A China já é a segunda maior economia do mundo, em alguns anos ela pode ultrapassar e deve ultrapassar a economia norte-americana, e a Índia já assumiu a quinta economia do mundo, ultrapassando a Inglaterra, e isso é muito simbólico, muito significativo, porque a Índia foi uma colônia inglesa, né? E agora E a já... China também, né? E a China também. E aí, tem uma explicação mais complicadinha aí sobre a Índia pra gente? Tem sim, Luiz. Então, a gente consultou, na verdade, né, um autor, um livro que se chama O Mito da População, o Mito Populacional, né, se for traduzir para o português, de um Como autor, é que é o nome Luiz, do cara? Como é que faz eu favor? O sabia nome que do você ia cara? brincar. É Vamos o desfrutar. Shahabuddin Yaqub Quraish, tá? Olha, a vida Esse dele. cara, esse autor aqui, não, falando sério, é um livraço esse daí, a gente deixa nas nossas referências. Ele teve cargos oficiais relevantes no país, é historiador e especialista em questões sanitárias. Vai lá, eu quero ouvir você falando. Shahabuddin Yaqub Quraish. Esquece, ficou bem superior, hein? Assim. O negócio é que eu acho que quem está ouvindo não percebe o tanto de consoante que tem nesse nome. É muito É, H, D, etc. difícil pra caramba. Bom, Luiz, então eu vou começar a contar uma história aqui sobre como o governo olhou para essa questão populacional, né? Trazer o desenvolvimento da política pública de controle populacional indiana, que, como a gente já disse no primeiro bloco, foi o primeiro país a adotar esse tipo de estratégia, né? Então, em 1952, Política Nacional de Planejamento Familiar visava, de alguma forma, trazer métodos contraceptivos, né, para diminuir a natalidade do país. Só que não era compulsório, como na China, né? Então não tinha uma multa para isso, era quase que algo educativo também. Bom, não deu o resultado esperado. A Uhum. Índia tem uma população completamente heterogênea, né? Uma população muito diversificada nas etnias, na cultura, etc., nas religiões também, né? Muitas É, religiões lá dentro. E de alguma forma o país não conseguia conectar tudo, né? Deve ser muito difícil, né, de fazer uma política pública no contexto indiano. é. Bom, nos anos 60 e 70, eles tentaram ir mais a fundo nessa política, tentando popularizar vários métodos contraceptivos, especialmente a esterilização masculina, né? Também feminina, mas especialmente a masculina, e trazer um pouco de informação educacional também, né? Já que era isso uma das coisas que os diagnósticos diziam que havia falta. Mas ali não deu certo também, né? O país não tinha infraestrutura básica, né, de atendimento, não tinha uma capilaridade das suas unidades de saúde, faltava burocracia que conseguisse trazer algum diagnóstico explicando o que faltava, né, o que deu errado, ou seja, deu tudo errado, né? No final dos anos 70, o país entrou em desespero. Você leu um pouco sobre esse período emergencial ainda. Uhum. E aí, na década de 70, a Índia teve uma primeira-ministra, a Indira Gandhi, que não tinha laço de parentesco com o líder indiano, o Gandhi. Na verdade, o pai dela tinha mudado o nome dele, colocado o sobrenome em homenagem ao Gandhi. O pai dela foi primeiro-ministro, e aí depois ela herdou o espólio político do pai e também virou primeira-ministra. Ela era de um partido de centro-esquerda, mas ela teve umas acusações ali de corrupção. Aí ela fechou o sistema, ela decretou um período de emergência em junho de 1975, por 2 anos, e aproveitou para uma série de medidas autoritárias, incluindo as denúncias de que ela estava fazendo esterilização forçada em massa, algo que pode ter atingido até 11 milhões de homens e mulheres na força. Com detalhe, isso se dava numa casta que era os Dalits, que é a casta de baixo, a casta mais vulnerável
da população indiana. Então, essa população se revoltou, teve um rebote, né? Qualquer política de controle de natalidade que vinha depois, essa população se exaltava e se manifestava como um trauma por conta do que a Indira impôs, essa Indira Gandhi. Então, esse é um outro complicador de por que o controle de natalidade demorava, além dos aspectos culturais que você mencionou, por que o controle de natalidade demorava a pegar. Então, os Dalits, né, para quem se lembra da novela O Caminho das Índias, né, da época do Luiz Domingos ali, eles são considerados a população que descende da poeira dos pés do deus principal deles, né, por isso eles ocupam a parte mais inferior da hierarquia social indiana tradicional, né. Você aprendeu essa novela? Eu aprendi isso dando aula de estratificação social no ensino médio, Luiz. Ô, louco, então não é tanta cultura assim. Imagina métodos de esterilização à força, né? Devia ser uma coisa maravilhosa. Tenebroso. Bom, é o equivalente da revolta das vacinas indiana, né? Algo parecido aqui no Brasil aconteceu com a vacina. Bom, o fato é que esse episódio, esse monte de política mal sucedida, esse monte de revolta da população por causa dessas medidas autoritárias, renderam o fim desse primeiro programa. Depois, nos anos 80, o governo traz um novo programa, na verdade, rebatiza o programa para o Programa Nacional do Bem-Estar Familiar, né? E junto a ele constrói o Serviço Nacional da Saúde, né? Que a descrição básica dele, né? Lendo ali a descrição do nosso Kuraishi, né? O autor que nós estamos nos baseando, é algo parecido com o SUS aqui do Brasil, né? Então, a construção de vários unidades básicas de saúde, né, que atendem o mundo rural também, principalmente o mundo rural, que era muito importante, ou seja, a extensão de vários serviços, né, gratuitos para a população indiana. É aí que as coisas começam a mudar. É preciso lembrar, gente, que a Índia dos anos 60, 70, tem todo esse caráter emergencial desse tipo de medida, porque era muito pobre o país, né? Aliás, o país ainda tem muita miséria, muita gente pobre, muita gente excluída de serviços públicos, né? Mas nos anos 60 essa coisa era ainda pior. E nos anos 80 surge, então, essa espécie de SUS indiano, que é aí que as coisas começam a mudar, né? Nos anos 2000 vai surgir a política da população nacional, que traz o diagnóstico que uma das coisas que deveriam ser feitas, né, em relação à cultura indiana, que é muito específica, é atrasar o casamento, porque era muito comum mulher casar com 12, 13 anos e ter filho a vida inteira, né? Esse era um dos diagnósticos. Outro diagnóstico era reduzir a mortalidade maternal e a universalização da educação primária também para as meninas. Qual que é o argumento central do Kuraishi? Então, aqui está o argumento central, porque, veja, o Kuraishi vai dizer, né, o livro é contra uma noção de que a cultura e a religião indiana explicam esse tipo de coisa, né? Não é tão simples assim. Ele também é contra o argumento de que só medidas compulsórias seriam possíveis de fazer algo do tipo, né, de reduzir a natalidade, como na China. Segundo o Kuraishi, se a gente olha para vários países, né, e ele faz análise de vários países, por isso é tão rica essa análise, a diminuição da natalidade está relacionada com métodos contraceptivos seguros, né, e variados. As mulheres, algumas vão preferir usar o DIU, outras vão preferir fazer uma cirurgia mesmo, né, enfim, uma série de medidas. A educação feminina, mulheres entrando nas escolas desde cedo, desde criança, e empregos para as mulheres também, né? Um bem-estar econômico para as mulheres. Essas medidas, estatisticamente, estão relacionadas com a diminuição da natalidade, né? E além disso, além do caso indiano, então, quando a Índia construiu o Serviço de Saúde Nacional, a burocracia conseguiu fazer um diagnóstico preciso do que era necessário, né? Essa diminuição, esse atraso do casamento, essas medidas para a introdução da mulher no mercado de trabalho, é aí que a Índia conseguiu diminuir sua população. Aí o ouvinte pode estar perguntando, mas a Índia não passou a China? Passou. Só que se vocês olharem para o gráfico de crescimento populacional indiano, vocês vão ver que a Índia está próximo ao seu pico, né? Em breve a Índia vai começar a cair a sua população, né? Você acabou vendo, né, Luiz? Isso, a taxa de fertilidade das mulheres indianas já diminuiu bastante, né? 2,4, 2,3. Bom, esse argumento do Kuraishi é muito interessante para enfrentar esse determinismo cultural, que no final das contas vira quase um preconceito, né? Que é que, como existe no Brasil, essa afirmação estapafúrdia de que as usuárias do Bolsa Família tendem a se reproduzir mais, tendem a ter mais filho
para ter direito a mais benefício. É uma conta absurda essa. De saída, isso dá para duvidar disso, né? As pessoas afirmam isso por puro preconceito e ignorância. Mas já tem dado do IBGE mostrando que entre as mães que recebem Bolsa Família, há maior declínio na taxa de natalidade do que as que não recebem. Olha que interessante. Perfeito. Não faz o menor sentido, né? Quem que vai ter um filho para aumentar o Bolsa Família? Como se valesse a pena receber a Bolsa Família e ter um filho a mais, uma boca a mais na casa, né? Bom, para confirmar esses argumentos que a gente está trazendo aqui, Luiz, então, repetindo, sistema de saúde, métodos contraceptivos, educação e introdução da mulher no mercado de trabalho, isso sim é o que diminui a natalidade em qualquer caso quase, né? Isso aqui é quase que uma teoria geral, não só por causa da Índia. E ele confirma isso, o Quraish, analisando os islâmicos, os países islâmicos, eu já vou contar aqui por que os islâmicos. Irã, Malásia e Turquia são países que são casos positivos para esses aspectos que eu falei, né? Que se assemelham à Índia. Se assemelha à Índia atual, né? E, portanto, possuem taxas de fertilidade muito baixas, né? No mundo islâmico, as mais baixas do mundo islâmico. Enquanto que Nigéria e Afeganistão, também 2 países islâmicos, possuem taxas enormes de fertilidade. Aliás, a Nigéria vai passar o Brasil, né? Sim. Segundo as estimativas. Então, aqui a gente fecha então esse argumento, né, principal do livro do Quraish. E não é a religião que explica as altas taxas de natalidade, e sim a combinação de política pública, educação feminina e nível de emprego. Vale ressaltar que tanto China quanto Índia possuem um aborto legalizado já há algum tempo, né? A China, especificamente, desde 1979. A China tem um olhar bem radical de que todo método contraceptivo, né, desde que seja a escolha dos pais, ele pode ser utilizado, né? Aliás, a China é um caso que vale a pena, talvez, uma discussão breve aqui, Luiz. Eu fiquei pensando, né, tem um momento que o autor Quraish, ele faz um capítulo descrevendo a forma como se olha para aborto e métodos contraceptivos em cada uma das religiões. E no caso da China, eu fiquei pensando, né, essa coisa chinesa do confucionismo que a gente chegou a ver lá no capítulo sobre o Masao Maruyama, do nacionalismo chinês, essa sociedade hierarquizada chinesa, né, no Partido Comunista, e tudo isso facilita também, né, facilitou, né, essa burocracia eficiente deles é o que fez dar certa política ali do filho único, né? Então, seguindo essa lógica aqui do autor, o Estado chinês era preparado para fazer isso, o indiano não era, naquele momento lá atrás, em 1950. Então, o Estado é importante também, né? Aqui também ressalta a importância que o SUS tem em vários momentos sobre questões sanitárias aqui no nosso país. E o quebra-pau acadêmico, Alessandro, qual que é dessa semana? O quebra-pau acadêmico, Luiz, essa semana não é acadêmico, é político. Porque eu descobri que na Índia tem um movimento que, olha, fica ali, emparelhado ali, mais ou menos, com o bolsonarismo aqui no Brasil, né? O movimento Hindutva, né? Que é um movimento de extrema-direita indiano que luta pelo hegemonismo étnico dos hindus, ou seja... Que é base do primeiro-ministro lá, o Modi, né? O Narendra Modi, né? Eu não fui procurar sobre, não. É base eleitoral dele. Maravilha, hein? Então, o Hindutva, ele luta pelo hegemonismo, né, pela hegemonia étnica dos hindus, então, ou seja, são contra a minoria islâmica do país. O argumento é o seguinte, né, sobre o que tem a ver essa diferença religiosa. Os hindus falam que a população indiana continua a crescer de forma desesperadora durante muito tempo, porque os islâmicos se procriam para conquistar o mundo. Parece absurdo isso, né, mas enfim... É o comunismo. É normalmente como as coisas acontecem. E o argumento vai lá no Corão, né, que fala que é proibido o planejamento familiar e os métodos contraceptivos, e isso não é verdade, né? O autor vai mostrando ali em vários momentos do Corão mesmo que não tem nenhuma passagem que fala contra métodos contraceptivos. A única verdade é a proibição da esterilização. Isso sim, na religião, né? Na religião. Isso sim é proibido na religião islâmica. Mas isso não impede as outras formas de contracepção e de planejamento familiar, né? Isso. Então é esse o quebra-pau. Na Índia também temos esses grupos lunáticos. Então, gente, o fecho não caiam na historinha de que a religião é um determinante para as taxas de natalidade, porque o que pega, segundo o autor, é política de saúde, e que ensina o planejamento familiar, depois escolaridade das meninas e depois emprego feminino.
Luiz, aconteceu em Querência alguma coisa, algum caos demográfico? Quase, em Querência sempre acontece causos demográficos, mas como a amostra é muito a amostra é muito pequenininha, não vai fazer sentido aqui na escala desses bilhões que a gente está falando, né? Mas é o seguinte, essa história de controle de natalidade, ela tem uma história feia. Ela tem páginas muito tenebrosas, né? Houve um movimento internacional, uma preocupação do Banco Mundial, da Fundação Ford, de controle de natalidade em países pobres. E a década assim, maldita para isso foi a década de 70. E aí, inclusive, usaram experimentos de controle populacional na Índia. A Índia sempre foi o laboratório dessas investidas dos americanos. Mas o Brasil também participou disso. E existiu aqui, isso está na tese do Marcos Behring, defendida na Fiocruz em 2014. Ele analisa o Centro de Pesquisa e Assistência Integral à Mulher e à Criança do Rio de Janeiro, que nos anos 70 adotou um programa de esterilizações cirúrgicas voluntárias, as famosas ECVs, e com apoio internacional da Fundação Johns Hopkins, enfim, era um organismo do governo do Rio de Janeiro que, segundo a tese, esterilizou mais de 23 mil mulheres na década de 70 e 54% delas recebiam até 2 salários mínimos, o que, segundo as críticas do movimento feminista da década de 70 e 80, dizia que isso era uma política de esterilização em massa, porque incidia fortemente sobre as mulheres pobres, que normalmente estão numa situação vulnerável ali no hospital, tiveram um filho, e aí vinha a pressão, né? Você não quer, né, se esterilizar e tal, para evitar ter mais filho? A essa crítica, inclusive, houve uma CPI na Assembleia do Rio sobre esse programa e esse centro de pesquisas a assistência da mulher do Rio de Janeiro. Então, esse seria o caso que o Brasil também, embora o Brasil não tenha tido uma política tão agressiva quanto a chinesa e não tenha tido o caso de 11 milhões de mulheres, como no caso da Índia, na década de 70, o Brasil também rela, né? O Brasil também resvala em políticas que são autoritárias e não à toa, isso foi bem no período da ditadura militar, né? Acho que tem dois pontos que são importantes com esse seu aconteceu em Querência aí. Uhum. É muito comum ver gente que olha para uma família grande pobre e fala, olha lá que desgraça, né? Olha Sim. lá que bando de gente sem educação. Agora, se olha uma família rica, cheia de filhos, olha que coisa mais bela, que coisa maravilhosa. Ah, rapaz, agora que você está falando, eu lembrei. Espero que essas pessoas nunca escutem. Mas lá em Querência, você sabe que Você tá zoando, Sabe que cara. a novidade da cidade do interior é que lá não tinha destacamento do Exército, a novidade é quando trocava o gerente do Banco do Brasil, que o gerente do Banco do Brasil fica rodando de cidade para cidade. Certa vez, em certa feita, apareceu um gerente do Banco do Brasil lá, que a família era de uma ala hardcore da Igreja Católica. Hardcore, um católico radical. E eles levavam alguns ensinamentos meio ao pé da letra e não podia ter método contraceptivo. Rapaz, nós tínhamos um tanto de filho naquela família, eu não sei quanto, mas eu acho que eram 7, 8. Era brincadeira, rapaz. E aí, era uma família bem estabelecida, assim, né? É rica, branca, e moleque e menina para todo lado onde eles iam. Rapaz do céu. Aí fica bonito, né? Se fosse gente pobre, né, ia Fosse ser, pobre, né, aquela aí, tá coisa. vendo? Tá vendo? Não trabalha. Pois é. E a outra coisa que eu queria falar com esse seu exemplo que você deu no Aconteceu em Querência é que o Hum, Brasil é um caso que deu certo essa teoria do Kuraishi aqui, né? O sim. Brasil também cai a sua população quando tem o seu serviço público bem instalado, quando as Uhum. políticas educacionais, a inclusão da mulher, tudo isso ocorreu também. Eu acho que de uma forma não tão proposital assim, né, como na Índia, mas aconteceu coisa parecida também aqui, provavelmente. É outro de tantos méritos do SUS, né? Porque o SUS faz um trabalho formidável de distribuição de pílula, de camisinha, Informação. de informação, trabalho nas escolas, né? O postinho lá em Querência sempre é na escola fazer esse tipo de palestra. É outro dos méritos do SUS. Vale dizer que essa transição demográfica no Brasil, ela é muito bem sucedida na história, né, comparando com outros países. Inclusive, o Brasil não tem a mesma velocidade da China, porque lá a política do filho único fez a curva ser muito mais rápida, mas o Brasil também teve uma transição demográfica muito rápida dos anos 70 para os anos 90 e 2000. A gente depois vai Perfeito. postar nas nossas redes sociais alguns dados para vocês terem uma ideia. Mas, por exemplo, eu que sou da década de 80, a média de filhos por família na década de 80 no Brasil era 4,3 filhos por mãe.
Na década de 90 já baixou para 2,8, na década de 2000, 2,3 e na década de 2020 é de 1,7 filhos por família, se eu não estou enganado. Existe uma tese rival de que a urbanização causa necessariamente também a queda da natalidade, mas o próprio Quraish demonstra que em alguns locais da Índia, a Índia já tinha um elevado índice de urbanização em algumas partes do país, e isso não se comprova em todos os locais, em todos esses locais, né? Então, sim, ela está associada, mas não é tão explicativa assim. Certo. E uma última informação sobre o Brasil. O Brasil está nisso que se chama bônus demográfico, né? Que é quando você tem população em idade ativa superior aos dependentes, que são crianças e idosos aposentados. Esse bônus demográfico do Brasil iria até 2042, mas a pandemia aqui, como ela foi muito mal conduzida e teve muitas mortes, a gente vai perder 5 anos do bônus demográfico, é provável que ele se encerre em 2035, que é aí quando começa um envelhecimento maior, aquilo que o próprio José Eustáquio chama de tsunami grisalho. Tsunami grisalho já chegou aqui em casa. Luiz, então vamos para a maldição de hoje. Certo. É maldito ter uma população gigante, Poxa. como o caso da Índia e da China? O que você acha? Eu acho que é um pouco, sim, rapaz. Primeiro porque eu vim num lugar que tem pouca gente, né? Fico meio perdido. Mas fora isso, os problemas de governança, de políticas públicas ficam muito mais complexos, né? Países com população muito grande sempre enfrentam problemas demais, né? Pois é, eu acho que para fazer uma grande nação, para ser uma das grandes potências do mundo, é bom ter uma população gigante, né? Mas porque isso significa ter um exército de trabalhadores. No entanto, né, ter população gigante, a gente vê as grandes populações dificilmente são países que tenham um bom nível de bem-estar social para toda ela, né? Inclusive os Estados Unidos mesmo, que é um país super desenvolvido, que tem boa qualidade de vida, mas existem partes, fragmentos dos Estados Unidos que eles não dão conta, né? Então é meio maldito, né? Meio maldito. E a luta de Gus, qual é que ele é? Preparei uma boa hoje, hein? Nossa luta de gostos é o seguinte, Luiz. Desculpa, galera, ser um pouco, dessa vez, preconceituoso. Mas essa aqui eu acho que vai ser divertida. Luiz, seguinte, se eu fosse dar através do financiamento aqui do Maldita Politicagem, com os milhões que a gente recebe todo mês, dar uma viagem para você, com um pacote de serviços pagos, com um pacote de rolê para você, você prefere dar um rolezinho de moto em Nova Delhi ou comer um espetinho de inseto em Pequim? Rapaz, vamos cancelar você aqui, essa de palhaçada. Não tem nada de errado, O rolê de moto acontece em Nova Delhi e o espetinho de inseto tem lá também, né? Mas diz que não é só inseto para comer, né? A inseto é uma minoria do cardápio lá da dieta de uma parte da China, né? Olha, mas, rapaz, eu acho que eu teria mais curiosidade de conhecer a Índia, talvez, sabe? Eu queria dar uma volta de moto. Se fosse para, de fato, levar o pé da letra, o seu luta de gosto, eu ia dar uma volta de moto em Nova Delhi e ia ficar putaço, porque eu fico apavorado que esse monte de gente ia falar, me leva embora daqui. Mas qual você gostaria de conhecer primeiro? Índia ou China? Cara, na verdade, eu fiquei pensando muito tempo nisso, porque as duas nações são muito ricas, né? São muito ricas no ponto de vista da cultura mesmo, culturas milenares e tal, né? Então, os antropólogos vão brigar de novo com a gente. Cultura rica é uma coisa que, né, não dá certo. Mas, assim, são histórias muito interessantes, né, dessas nações todas. Hoje eu tenho curiosidade de conhecer mais a China, mas muita curiosidade também com a Índia. Né? Tinha um amigo nosso na época do mestrado, que quando ele viu uma coisa muito mal feita assim na cidade, né, um serviço público tosco, algo podre assim, né, um sujeira, então ele falava, nossa, ele dava um grito, toda a Índia, rejeitando qualquer manual de antropologia, ele fazia esse comentário lá na época do mestrado. Pois é, o meu avô, né, que era japonês, ele, quando ele ganhava algum presente, assim, né, uma coisa, um eletrônico ou uma roupa, ele pegava e já olhava o selo, né, se estava escrito Made in China, ele falava, esse aqui não presta. E aí tem muito dessa rixa do Japão com a China, né? Tem. Mas eu estava falando, né, Luiz, eu acho que nós, com tudo isso que a gente discutiu, nós vamos muito provavelmente ver ao longo da nossa vida, agora daqui em diante, uma transformação total do mundo, do ponto de vista cultural mesmo, né, no soft power das coisas.
para um mundo muito mais asiático. Eu estava vendo dados que, muito provavelmente, que nos próximos 10 anos nós tenhamos 4 nações asiáticas entre as 5 primeiras. Então, a gente vai ver um mundo muito asiático. Eu acho que essa vai ser, daqui, sei lá, 50 anos, quando a gente estiver já se despedindo, a gente vai perceber, realmente esse mundo mudou tanto que não é mais para mim. Você acha que o cinema de Bollywood vai dominar o mundo, então? Pô, aí acabou de vez, né? Aí lascou. Desculpa, pessoal que gosta do Bollywood ou do BTS, eu não vou conseguir me adaptar de novo nessa vida tão facilmente assim. Agora, o Alessandro, a gente está falando, tirando sarro de muita bagunça e muita concentração, muita densidade demográfica, mas você gosta de ir na feirinha do Liberdade lá em São Paulo? Tem muita gente, né? Nossa senhora, aquilo lá. Tem muita Claustrofobia, gente. tanto dá vontade de sair correndo. A gente foi lá, nossos ouvintes de São Paulo, a gente foi lá para São Paulo na Liberdade como turista, 2 caipira burro, né? Tivemos a brilhante ideia de ir na Liberdade sábado, meio-dia, e a gente não conseguia entrar em lugar nenhum, né? Pois é. Pois é, se eu tivesse uma máquina que abduzisse direto para a querência, eu entrava nela. Luiz, então vamos parar de enrolação. Galera, esperamos nós que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Foi preparado com muito carinho, assim como o anterior. Também são discussões que não são da nossa área de maior conhecimento, né, mas que a gente faz com toda a dedicação possível. Tem avisos paroquiais para a gente? Tem. Eu gostaria de fazer um registro aqui que o episódio dos macacos chapados e da transição para a humanidade, acho que não caiu no gosto do público, que ele teve uma audiência inferior aos outros. Nossos ouvintes devem ser pessoas mais sérias, que não gostam dessa palhaçada que a gente contou ali, ou então não gostam dessa história mais remota da espécie humana. Enfim, façam as críticas, porque a gente queria entender direito isso. Mas a coisa vai pegar a partir da semana que vem, porque a CPMI vem aí, a CPMI do golpe, né, dos atos do dia 8 de janeiro, já foi lido o requerimento e ela deve ser instalada, se não na próxima semana, depois do feriado do 1º de maio. Na semana seguinte a gente pretende fazer um conteúdo especial explicando o que é a CPI, enfim, e a gente quer ouvir de vocês se esse é um conteúdo que vocês se interessam para a gente preparar mais material ao longo da semana, eventualmente fazer um episódio complementar, como a gente fez o boletim da Copa, fazer boletins sobre a CPI, ou mesmo introduzir o evento das lives. Mas aí a gente precisa que os ouvintes digam se tem interesse. A gente faria lives curtas aí de meia hora, né, Alessandro? Live eu, você, minha mãe, sua mãe. Se as pessoas gostariam de ver lives ou se preferem os boletins, conversem com a gente, porque a CPMI, sem dúvida, vai ser um momento de muita barulheira política, né? Segundo a Daniela Lima, da CNN, vai ser uma CPI com maior conflito do que a da pandemia, que já foi muito conflituosa. Então vai ter muito assunto e a gente pretende enfrentar alguns deles em conteúdos extras para os ouvintes do Maldita Politicagem. E, em função de tudo isso, é importante que você divulgue, que você favorite no seu tocador e que você dê 5 estrelas no Spotify. E claro, quem puder contribuir com um cascalho, um caraminguá, vai no apoia.se/Maldita Politicagem. Eu acho que essa ocasião da CPI é um momento de efervescência política que vai ter que rolar muita interação entre a gente e os nossos ouvintes, né, Ale? Isso. Então a gente espera, né, a sugestão de vocês, tanto de formato quanto de assunto, né? Realmente esperamos, hein, gente? Manda para nós, né? Se vocês não quiserem mandar ali nos comentários, manda no inbox para a gente que a gente tenta responder. Vai ser através da opinião de vocês que a gente vai bolar esse novo conteúdo. Então, aguardamos. Então, um abraço, pessoal. Abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.